Olá, vamos iniciar a segunda parte do nosso curso de alfabetização. Muito obrigada pela sua presença. Eu gostaria de iniciar aqui com algumas informações bastante importantes e para relembrar um pouquinho da primeira fase também, onde a gente deu início ao assunto para vocês. Bom, a gente falou que a escola é sócio-interacionista, falamos um pouquinho o que é o sócio-interacionismo, de onde ele veio, né? E em seguida a Cristiane falou um pouquinho dos pontos positivos e dos pontos negativos em relação aos pais que não participam da nossa reunião e não conseguem entender a metodologia, o quanto isso é prejudicial ao progresso, desenvolvimento da alfabetização dos filhos. Agora, dando continuidade, vale ressaltar que essa metodologia, né, já falamos, não foi inventada por mim nem pela nossa escola, simplesmente nós escolhemos ela, elencamos ela como uma metodologia saudável, de grandes resultados, e tem todo um trabalho de uma equipe, né, uma equipe bastante experiente que põe essas práticas no dia a dia da nossa escola. Então, vale ressaltar que estamos sempre fazendo curso, nos atualizando. Eu tenho experiência de mais de 30 anos na área escolar, principalmente na alfabetização, que é o que eu mais gosto de fazer. E, assim, já estive na Itália com a minha coordenadora Patrícia, aprimorando os meus conhecimentos sobre formas bacanas e enriquecedoras de lidar com a educação infantil. Enfim, são práticas do nosso dia a dia, de estar sempre estudando, pesquisando e nos alimentando com informações modernas acerca da área de alfabetização, principalmente da alfabetização. Outro fator importante que eu gostaria de salientar é que todas essas fases são cuidadosamente detalhadas dia a dia com as nossas professoras. Nós temos um sistema de avaliação de uma sondagem feita bimestralmente e a cada progresso dos alunos isso fica tudo registrado. Nós temos um portfólio de todos os alunos com todas as fases desde quando eles entram na nossa escola. E em alguns casos a gente consegue passar para os pais quando a criança mudou de fase, quando a família não percebe, a gente até chama para uma reunião e a gente explica com muita felicidade o progresso da criança na escola. Então, eles são constantemente avaliados dentro dessas fases de alfabetização. Por isso até que a gente faz essas reuniões com vocês. E assim, se sintam apoiados e tirar dúvidas todas as vezes que vocês precisarem. Entre em contato com a escola, de repente se depara com uma atividade em casa, uma tarefa, e vocês ficam meio perdidos sem saber o que fazer. Então, entre em contato com a escola, liga. Eu tenho certeza que nós vamos poder ajudar bastante nesse sentido de saber como proceder diante das novidades, né? Que a criança é uma caixinha de surpresa, não existe um manual pronto para elas. Então, tendo dúvida, entre em contato com a gente que a gente pode auxiliar vocês, tá certo? Para que a gente consiga focar nos resultados e na qualidade da aprendizagem das crianças. Bom, continuando, nós gostaríamos também de informar que, além da metodologia, né, que a escola utiliza, é importante passar para vocês que existe toda uma engrenagem que funciona bem, né, que é o sistema de ensino poliedro, que tem a metodologia nossa, e promove as ações super criativas no material didático, tá? Tem toda uma equipe de coordenadores, eu participando ativamente, orientando os professores no dia a dia, em suas dificuldades, então é todo um trabalho em equipe que a gente faz. E a família, né? A gente gosta muito que as famílias participem, por isso até esse curso hoje, para que os resultados sejam melhores. Então é um trabalho em equipe da metodologia da escola, junto ao sistema de ensino poliedro, os professores, coordenadores, que atuam ali diariamente com as crianças, e o apoio familiar é primordial para que a gente colha bons resultados. Bom, já dialogando um pouco mais sobre as fases de alfabetização, nós gostaríamos de informar que quando a criança chega para a gente, ela 1 ano e meio, 2, 3 aninhos, ela já vem com uma vasta experiência das vivências dela em casa, com a família, né, com os amigos, e da sua vida, como que ela acontece, das viagens, enfim. Ela já traz uma leitura de mundo para nós e é a partir daí que a gente inicia o trabalho de alfabetização. Então, a leitura, a alfabetização propriamente dita, né, ela é
precedida da leitura de mundo. As crianças já vêm com essa leitura para a gente, isso é muito importante. Em outras palavras, né? A gente se depara às vezes com crianças de 3, 4 anos que já sabem pegar no lápis, né, da forma correta e tal. Tem criança que nunca pegou um lápis. Independente disso, a gente vai partir do desenvolvimento, do estado de desenvolvimento que elas estão para frente, correto? É isso que eu estou querendo dizer. Bom, eu vou colocar para vocês agora aí uma imagem que eu uso em todas as reuniões e eu acho muito importante, que é uma imagem de uma criança de 5 anos que escreveu um poema, um pequeno poema, aos 5 anos de idade. Então, eu gostaria que vocês observassem essa imagem e vamos fazer as observações dela, né? Na reunião presencial, eu peço que os pais observem em silêncio e depois eu faço perguntas, né? Como vocês não vão ter como responder, eu vou fazer uma abordagem um pouquinho diferente. Então, assim, eu gostaria que vocês pensassem. Vocês, no método tradicional, vocês acreditam que uma criança de 5 anos de idade poderia escrever dessa forma? É uma questão para vocês refletirem em casa. Método tradicional, onde a criança vai aprendendo letra a letra do alfabeto, as famílias silábicas, né? Vai sendo ensinado passo a passo. Então, imagine que aos 5 anos de idade, durante o ano letivo, vocês acham que a criança já seria capaz de usar todas essas letras produzindo esse texto? Né? Eu acredito que não, porque nem todas as letras são ensinadas nesse período. Então, vamos continuar agora com a análise desse texto de uma pequena criança de 5 anos de idade, né? Ela tem conteúdo, gente? Vocês acham que ela tem conteúdo? Olha só, ela está passando uma mensagem, certo? As sereias, quando elas cantam, deixa a gente encantado. Claro que tem erros ortográficos terríveis, né? Mas vamos considerar que é uma criança de 5 anos que escreveu. Ele é ilustrado, né? Ele desenhou a sereia e os peixinhos, né? Continuando com as análises do texto, vamos observar que o texto passa uma mensagem, né? É fato que ele passa uma mensagem, ele é poético, né? A criança tentou fazer uma rima e, além de tudo, ele ainda é ilustrado. A criança desenhou a sereia e os peixinhos para indicar que estava embaixo d'água, né? Então, assim, é um texto maravilhoso do ponto de vista metodológico, porque aos 5 anos a criança ainda não sabe, né, as regras ortográficas, ela não tem parágrafo, não tem ponto, não tem exclamação, não tem vírgula, né? E também tem erros, né, de concordância e tudo. Mas o que nos deixa motivado é que ela está fazendo com riqueza poética, ela está transmitindo uma ideia e ela usa as letrinhas que naquele momento ela sabe usar. Então, partindo daí para novos conhecimentos, fica fácil a gente promover a correção, né? E introduzir também os conceitos de ortografia, e toda a correção necessária que a gente tem para a produção de texto, né? Não vou entrar nesses detalhes agora, mas é muito lindo ver essa produção textual com apenas 5 anos de idade. E acontece, né, com muitas crianças, e é um orgulho quando a gente se depara com algumas situações nesse sentido, de crianças bem jovens já escrevendo com essa qualidade, tá? Bom, continuando, de acordo com Paulo Freire, a alfabetização é muito mais do que ler e escrever, é a habilidade de ler o mundo, né? Então, esse texto também complementa, ele transmite a ideia de que essa criança ela está apropriada da leitura e da escrita, e muitas vezes um pai e uma mãe que lê histórias, um pai e uma mãe que oferece livrinhos, que oportuniza esse contato. Então, isso é tudo resultado da leitura de mundo que as crianças produzem antes de estarem alfabetizadas, certo? Bom, eu já falei para vocês um pouquinho das sondagens, da avaliação de fases, né? Eu gostaria de explicar um pouquinho mais sobre essas fases, né? Essas fases foram estudadas por Emília Ferreiro e Ana Teberoski, que pesquisaram através dos resultados de pesquisa de Jean Piaget, de como o ser humano aprende,
elas então transportarem esses conhecimentos para a aquisição da leitura escrita. Como que o ser humano aprende então a ler e a escrever? E elas observaram as crianças, como que é esse passo a passo. Então, elas sintetizaram isso tudo em fases, né? E é perceptível o nível de desenvolvimento de cada criança, o estágio de desenvolvimento de cada criança quando a gente se apropria dessas fases, né? Então, a gente vai passar para vocês todas essas fases, como elas acontecem, as características de cada uma delas, tá? Para que vocês entendam um pouquinho, tenham uma pequena noção de quais são as fases pelas quais as crianças percorrem o caminho até se alfabetizar, tá certo? É muito importante que vocês saibam entender o que elas estão tentando escrever e aceitem a forma que elas estão escrevendo em cada fase, tá? Bom, vale salientar que hoje muitos estudiosos, né, perceberam que antes da pré-silábica existe uma fase chamada icônica, onde a criança escreve de uma forma antes da utilização de letrinhas. E eu vou explicar para vocês, não faz parte dos estudos de Emília Ferreiro, porém alguns autores já consideram como a primeira fase. Então assim, essa é a fase icônica, onde a criança desenha e acha que aquilo é um texto, né? Então ela já entendeu que a escrita, a função da escrita é transmitir uma ideia. Só que ela acha que ler e escrever é desenhar. Então, ela faz os desenhinhos e diz que está escrevendo. Então, essa é a fase denominada fase icônica, que faz parte também vem antes da pré-silábica, né? Dentro da fase icônica, também tem as garatujas, que são os rabisquinhos aleatórios que eles fazem, porque como eles não conhecem as letras, não entendem ainda esses mecanismos, então eles fazem rabisquinhos e falam que estão escrevendo, né? Eu fui à feira, eu fui ao supermercado com a mamãe e começa a fazer rabisquinho. Então esses rabisquinhos a gente chama de garatujas também, é uma fase que antecede a alfabetização, né? E dentro da fase icônica, então nós temos os desenhinhos, as garatujas e a pré-silábica, né? Que alguns estudiosos ainda estão introduzindo como a primeira fase antes da pré-silábica propriamente dita. Na pré-silábica já entra nos estudos de Emília Ferreiro. Bom, pessoal, eu vou passar para vocês agora um vídeo que eu gravei aqui em casa com meu netinho. Não é um vídeo super editado, porque eu estava brincando com ele e me vi na situação de repente, gravar, porque a claridade estava boa. E é um bom exemplo de uma criança escrevendo nas garatujas ainda. Meu netinho é o Theo, ele tem apenas 1 ano e 8 meses. 2 observações se fazem importante é a forma como ele segura na caneta, já segura certinho, né? Porque ele é muito motivado a escrever. Ele tem uma irmã mais velha que sempre brinca de escrever e eu também gosto muito de brincar de escrever, jogos de letrinha, enfim, é muita motivação. Então, ele já escreve na primeira fase, que são as garatujas, com rabisquinhos, né? Ele acredita que está escrevendo, segura certinho na caneta. Inclusive, tem um momento que ele vê que está sobrando um espaço na caneta, ele vai e segura com a outra mão, ele vê que não deu certo, imediatamente ele volta a caneta para a mão certa. Depois a gente vai fazer alguns comentários, eu vou colocar na tela para vocês olharem a produção textual do Theo na fase das garatujas, tá? É uma fase muito bonita, onde eles já entendem que a escrita, a fala pode ser desenhada, vamos colocar assim, no papel, tá certo? Vamos assistir, pessoal? Bibiu, escreve então, vai. O que você vai escrever? Bibiu? O que mais você vai escrever? Escreve o nome da vovó, vai. Vovó. O que mais? Olha, ele escreveu bonitinho. Uau, uau, uau. Uau, uau. O que mais você vai escrever? Isso. Uau, uau. Uau, uau. Escreve uau, uau. Vamos escrever o nome da irmã? Irmã, então, escreve. Isso. O que mais você escreveu?
Vovô. Vovô. Vovó. Papai. Escreve pra vovó ver. Mamãe. Mamãe. Papai. Que mais? Irmã. Irmã. Muito bem. Que belezinha ele escrevendo. Vovô. Escreve vovô, vai. É? Lê pra vovó, vai. O que você escreveu aí? O. E o nome do Theo? Você vai escrever Theo? Escreve pra vovó. Vovô. Vovô. Muito bem. Irmã. Irmã. Que mais? Vovô. Vovô. Então vai, escreve vovô. Bebê. 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 Então vai, bebê. Né. Lindo! Ê! Bom, pessoal, esta aí é a produção textual de uma criança de 1 ano e 8 meses. Em média, as crianças nessa idade escrevem dessa forma. É a forma que eles veem a nossa escrita, né? Que para eles é tudo rabisquinho. Nessa folhinha deles, vocês percebem que está escrito Theo, porque sempre ele vai escrever, ele já vem falando os nomes. Aí eu já escrevo o nome dele, né? Para ele observar que tem uma forma de escrever. Então ele já faz os rabisquinhos achando que está escrevendo. Ele não usa ainda todo o espaço da folha de forma coerente, né? Porque ele não tem essas noções de lateralidade e espaço ainda. Mas o mais importante é sempre brincar de escrever, porque além de estar estimulando a criança a desenvolver esse conhecimento, elas também estão se sentindo importante na atividade, porque está chamando a atenção dos pais, correto? Bom, eu encerro aqui a minha análise da atividade com o meu netinho. Deixo vocês agora com a coordenadora Cristiane, que vai explicar sobre as fases de alfabetização e vários exemplos. Não deixe de continuar participando do curso conosco. Nós ainda temos a terceira parte que está recheada de práticas para auxiliar a todos. Muito obrigada. Olá, muito bom falar mais uma vez com vocês. Nesse segundo vídeo, vou dar continuidade à fala da diretora Elaine. Ela falou um pouquinho para vocês sobre as garatujas e a fase cônica, né, que são os rabisquinhos e os desenhos que as crianças fazem e acreditam que está escrito algo. Eu vou falar um pouquinho sobre as fases que fazem parte dos estudos de Emília Ferreiro e Ana Teberoski, e também dar alguns exemplos de cada uma dessas fases. Então, quais são essas fases? É a fase pré-silábica, a fase silábica sem valor sonoro, a fase silábica com valor sonoro, a fase silábica alfabética e a fase alfabética. Vamos começar então pela fase pré-silábica. Nessa fase, a criança ainda não compreende a correspondência entre o som da fala e a escrita, mas ela já começa a entender que para escrever, né, é diferente de desenhar. Então, a criança inicialmente escreve sem se preocupar com quantidade de letras e com qual letras ela deve escrever. Vou dar um exemplo para vocês aí da escrita da Ana Carla. Observem a Ana Carla. Quando a professora pede, né, para ela escrever a palavra elefante, ela coloca algumas letras, né, aleatórias, e no momento da leitura, ela faz a leitura de forma global. O que é isso? A criança coloca, quando você pede para a criança ler o que ela escreveu, ela coloca o dedinho e passa o dedinho direto, né? Que é essa setinha vermelha que vocês podem observar aí. E ela também escreveu a palavra cavalo, escreveu a palavra gato e a palavra rã. Observem também que ela sempre repete algumas letras, né? A letra L, a letra I, a letra O, a letra T, várias letrinhas ela repete. Algumas letras tem no nome dela, outras letras ela pode ter visto em algum lugar ou pode ter no nome de algum familiar. Então são letras que ela conhece. As crianças também nessa fase, né, pode colocar várias letras aleatórias até terminar o espaço da folha.
Então, eles vão escrevendo, colocando letrinhas, terminou o espaço, eles acham que terminou a escrita daquela palavra. Depois vão para a próxima palavra, né, da mesma forma. Outra forma também, né, dessa escrita pré-silábica é a criança usar sempre as mesmas letras, algumas letras que ela, do nome dela, né, que ela acha que escreve o nome dela, e ela usa essas mesmas letras para escrever todas as palavras. Tem um exemplo aí para vocês da Natália. A Natália usa a letra a letra L, a letra N e a letra I para escrever o nome dela. Quando a professora pede para ela escrever brigadeiro, ela também usa as mesmas letras. Para ela acredita que está escrito brigadeiro. O mesmo acontece na palavra refrigerante e na palavra bolo. Então, essa também é uma forma que a criança utiliza, né, para estar escrevendo dentro dessa fase pré-silábica. Ela pode também representar o nome dos objetos de acordo com o seu tamanho. Por exemplo, quando a professora pede para ela escrever a palavra formiga, a formiga ela é pequena, então a criança acredita que para escrever formiga precisa de poucas letras. Já quando a professora pede para escrever a palavra elefante, ela utiliza muitas letras, porque o elefante é grande, então ela acredita que precisa de muitas letras para escrever a palavra elefante. Agora vamos ver a fase silábica sem valor sonoro. Nessa fase, a criança utiliza uma letra escolhida aleatoriamente para representar cada sílaba falada, sem ter nenhuma relação com o som. Então, por essa razão, dizemos sem valor sonoro. Então, ela coloca para cada som que ela ouve da palavrinha, né? Ela sabe que pode representar com uma letra, só que ela coloca essa letra aleatoriamente. Ela não faz correspondência dessa letra com o som. Ela começa a perceber que pode haver relação entre a palavra e a quantidade de partes da sua pronúncia. E que também, para escrever, ela precisa colocar no mínimo de 2 ou 3 letras. Então, normalmente, a gente até pede para a criança contar os pedacinhos, né? Bater palma, mostrar com o dedinho, repetir a palavra para ela saber quantos pedacinhos tem e quantas letras ela precisa utilizar. Vou mostrar para vocês o exemplo da Caroline. A Caroline é a mesma lista, tá, de animais. Olha como a Caroline, ela escreveu a palavra elefante. A Caroline, ela colocou a letrinha L para representar, né, o E, o O para representar o LE, o B para representar o FAM e o A para representar o T. Então, ela contou, né, que a palavra elefante tem 4 pedacinhos, então ela usou 4 letras, aleatoriamente, né? Para escrever a palavra cavalo, ela também fez a mesma coisa, pontou os pedacinhos, né? Cavalo, em 3 pedacinhos, ela colocou 3 letras. A palavra gato é a mesma coisa, ela colocou 2 letrinhas, e a palavra rã é um som só que nessa fase a criança acha que não escreve uma palavra com uma letra, precisa de mais de 1, 2 ou 3 letras para escrever uma palavra, por isso ela acrescenta 2 letrinhas aí para representar a palavra rã. Então ela também utiliza letras que ela conhece já, né? Ela conhece do nome dela ou que ela já viu, só que ela já avançou, porque ela já sabe que cada som ela precisa representar com uma letra. Tem outro exemplo aí também da Thalita. Observem como a Thalita escreveu a palavra brigadeiro. Ela colocou uma letrinha para representar cada som da palavra brigadeiro. A palavra pipoca, ela usa 3 letrinhas. A palavra suco, 2 letrinhas. E a palavra bis, apesar dela ouvir um som só, ela utiliza também as 2 letras, que foi o que eu falei, né? Ela acha que para escrever precisa de mais de uma letra. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês, então, sobre a fase silábica com valor sonoro. Essa fase é parecida, né, com a silábica sem valor sonoro. A criança utiliza apenas uma letra para cada som. Porém, nessa fase,
a criança ela já utiliza uma letra do som que ela está ouvindo. Normalmente a criança coloca sempre uma vogal, né, ou uma consoante com um som mais forte, que ela já conheça. Nessa fase ela já avançou um pouco mais. Por exemplo, aqui a escrita do Brian. Para escrever a palavra elefante, o Brian já sabe que precisa que a palavra elefante tem 4 pedacinhos, né? Elefante. E na hora de escrever, ele já atribui essa letra de acordo com o som. Observem que ele coloca a letrinha E para o elefante. O Lê, ele não sabe ainda, mas o Lê tem o som do E, ele coloca outro E. O Fã, ele conhece o A, ele percebe o A, coloca o A. E o T, ele coloca também a letrinha E. A palavra cavalo, observem que ele coloca o K, porque é o som que ele está ouvindo, né? Ele não está ouvindo o som do C, ele está ouvindo o som do K. Então, ele acredita que cavalo é com a letrinha K. O Vá, ele coloca a letrinha A. E o Lô, ele coloca a letrinha U. Porque normalmente a criança fala cavalo, não fala cavalo, né? É o jeito que ele ouve, o jeito que ele fala a palavra, ele coloca a letrinha. A palavra gato, acontece a mesma coisa, a letrinha A. E o tu, né? Gato. Ele também coloca o U para representar o sonzinho aqui, o to. E o rã, que ele também ainda tem aquele confronto que precisa de mais de uma letra, né? E ele já percebe aqui até o sonzinho do R, porque ele coloca invertido, mas coloca a letrinha R, né? Para representar o rã. Na terceira parte do nosso curso, vamos mostrar para vocês um vídeo de uma escrita silábica com valor. Esse vídeo foi gravado pela diretora Elaine, realizando uma brincadeira bem bacana com a sua netinha Alice. A brincadeira era para encontrar objetos dentro da meia. Após essa brincadeira, Alice escolheu alguns objetos para fazer a escrita e montar uma lista. Então, nós vamos explicar também para vocês, né, no próximo vídeo, como foram feitas as intervenções para que vocês possam realizar em casa. Isso contribui muito para o sucesso e o avanço da criança. Vamos agora falar sobre a fase silábica alfabética. Então, nessa fase, né, a criança ela entra em transição. Ela trabalha com 2 hipóteses, a hipótese silábica e a hipótese alfabética. Então, além disso, os erros cometidos nessa fase são considerados construtivos, pois mostram como ela constrói a sua hipótese de escrita. Segundo Emília Ferreira e Ana Teperoski, nessa fase, a criança vai abandonar a hipótese silábica e descobrir a necessidade de fazer uma análise que vai além das sílabas. Observem a escrita da lista de materiais escolares da Miriam. A Miriam, ela começa a perceber que para cada sílaba precisa de mais de uma letra para formar a palavra. Algumas vezes ela acrescenta, outras vezes não. Observem na palavra calendário. Ela coloca a letra C para representar o K. No Lê, ela já percebe que tem outra letra, né? Coloca a sílaba Lê. O Dá, ela coloca o D. E o Rô, ela coloca o R com O. Caderno, ela coloca o C, o D e já coloca a sílaba No. O lápis, ela coloca o L, o P e o I. E a palavra giz. Olha a frase também que a Miriam constrói. O lápis é meu. Então, vocês percebem que algumas vezes ela acrescentou, né, uma letra na sílaba, outras vezes ela não acrescentou. Ela continuou silábica, né? Por isso é silábica alfabética, essa transição. Outro exemplo disso é a lista de animais da Esther. A Esther escreve a palavra elefante. Olha, ela coloca o E, o Lê. O Fã, ela coloca a letrinha A. E o T, ela coloca a letra E. Na palavra cavalo, observe que ela usa a letrinha K, porque é o som que ela conhece, né? O som, o K, não tem som de C, é o som de K. Então, ela coloca o K com A, o Vá e o U.
O U é o mesmo caso que eu falei para vocês lá atrás, né? Ela escreve como ela fala e como ela ouve. Então, quando fala rápido, a gente fala cavalo, né? Mas o correto é cavalo. Então, ela colocou o U por essa forma, como ela escutou. Gato e rã. Agora, nós vamos para a última fase, né? Segundo os estudos de Emília Ferreira e Ana Wyborowski, que é a fase alfabética. Então, nessa fase, a criança começa a estabelecer a correspondência entre fonema e grafema. Além de compreender, né, que uma sílaba é formada por 2 ou 3 letras, porém ela ainda não domina todas as regras ortográficas. Então, nessa fase, a criança ela já consegue, né, estabelecer essa correspondência, porém ela ainda possui erros ortográficos. Vamos ver a escrita do João. O João, para escrever a palavra dinossauro, ele não percebe que falta a letrinha U antes do R, né? A palavra cavalo, ele colocou a letrinha K, que é como ele está ouvindo, né? E o U no final. A palavra gato e a palavra rã. E a frase do João, o gato é meu. Vocês perceberam que ele já colocou sílabas, né? Algumas vezes acertou, outras não, mas ele já compreende isso. A fala agora é escrita do Felipe. O Felipe escreveu elefante. Percebem que ele coloca um tiozinho em cima do A, que ele percebe que o fã tem um som diferente, né? Ele não sabe que é o N, mas ele coloca um tiozinho. Cavalo, ele escreveu corretamente. Gato e rã, que faltou o acento. E nessa frase, também vamos... Henrico ganhou um estojo da tia Cris, um para canetinha e outro para lápis. Essa frase também é uma frase alfabética, porém com erros ortográficos, né? Falta pontuação, falta acento, mas é considerada alfabética. Então nós terminamos aqui essas fases, né? E após essa fase alfabética, aí começa a fase ortográfica, que é aquela escrita, né, dos adultos alfabéticos, com pontuação, com ortografia e com mensagens corretas. Essa foi a segunda parte do nosso curso. Tentei passar para vocês de uma forma bem resumida e com exemplos de cada etapa que a criança passa até chegar à fase alfabética. A fase em que seu filho está refere-se a um trabalho comprometido de toda a equipe. Caso tenha alguma dúvida, nossa equipe encontra-se à disposição para explicar novamente. E no próximo vídeo, vamos dar dicas e sugestões de como os pais podem contribuir para o avanço e sucesso da criança de forma divertida. Isso porque acreditamos que a escola e família é uma parceria que dá certo. Fiquem bem e até lá!